Tem água aí? Gente, boa noite. Estou vendo aí que nós já estamos com quase 30 pessoas. Quem está acostumado já, por favor, esses 2 minutinhos, puder compartilhar com os amigos, com grupos, nós agradecemos. Daqui 3 minutos nós começamos, tá? Já vai dando um toque para a gente, como é que está de som, imagem, se está tudo bem. Semana passada estava algum probleminha do som. Boa noite, gente. Quem está acostumado, por favor, nesses minutinhos, puder ir compartilhando. E quem puder, já ir dando um toque para a gente como é que está de som e imagem. Que o som não dá para a gente ver, a imagem aparentemente está sem problema, né? Gente, tudo bem aí? Eu não estou conseguindo ver os comentários porque a gente está compartilhando. Então, o pessoal que já está acostumado, que está sempre com a gente, por favor, puder já ir depois, se a gente, caso não veja os comentários aí a respeito disso, e vocês puderem nos falar, nós agradecemos, tá? Tudo bem aí, som? Você está conseguindo? Chegou a ver alguma coisa aí, não? Não, estou compartilhando. Gente, nós já vamos iniciar, tá um minutinho só, nós já vamos começar só para... Nós estamos já é bastante amigo. O Fernando está falando que o som tá bom, Valéria também está falando que tá ótimo. Francisco, tá ótimo, obrigado. Sueli, bem-vinda. Heloísa, o pessoal que tem sempre também. Edmilson já está por aí. Camila. Francisca, hora que terminar eu já coloco no caderno de oração, tá? Mas fica com a gente, coloca... Até se você puder colocar uma garrafinha de água, você está dizendo para mim que ele está no hospital, né, em tratamento, você pode levar essa água fluidificada para ele, né? Claro, se puder entrar no hospital com uma garrafinha, um pouquinho de água que seja, fica com a gente e a espiritualidade amiga já vai fluidificando essa água, tá? Gilmar, obrigado. Já falou pra gente que o som tá legal também. Só lembrando, ó, as meninas já deixaram fixado aí o telefone do atendimento fraterno para quem quiser entrar em contato depois que a gente terminar o estudo. Obrigado, Gá. Fernanda já está respondendo lá, obrigado. Camila, bem-vindo. Gilmar, obrigado, sempre está com a gente também.
Francisca Mendes, obrigado. Está avisando já, obrigado, viu, Francisca? Depois, então, a Ana já falou que o pessoal já está explicando para você como é que funciona, né? E a gente já vai começar. Me pediram o link, qual é o link do YouTube no celular do Movimento Fraterno. Não consegui responder por lá, mas eu coloquei aí agora, tá? Se der tempo, gente, nós vamos tentar sempre na... Bom, nós vamos dar os avisos agora, aí eu já falo sobre isso também, né? Só coloquei aqui porque não consegui responder por lá, tá? Mas aí a gente já fala do assunto e a gente tenta dar uma mão. Podemos ir aí? Ó, o Gá tá dando um recadinho aqui, ó, pra mocidade, quem gostar de participar, tá? Que ele vai colocar um texto amanhã às 11 horas e quem estiver assistindo, curta o comentário, ele vai adicionar no grupo da mocidade, tem um grupo do WhatsApp, tá? Tá dado o recado, Gá. Daí está sentindo falta do Felipe. Vamos lá? Valéria, obrigado. Valéria está avisando aí. A Ana colocou o nosso link do YouTube, né? Falou. Benedita, boa noite. A Ana vai fazer oração, gente. A gente dá os avisos. Hoje tem uns 4, 5 avisos interessantes para a gente dar. Projeto que nós estamos começando. Mas a gente já vai falar. Tá joia? Sandra, obrigado. A Sandra está falando uma coisa. Outro dia ela comentou. Muito gostoso ver os administradores dos grupos aceitando o nosso compartilhamento. Tomara que todos fossem assim, né? Sandra, o objetivo é a gente tentar divulgar. A gente sempre que pode divulga aqui. Vamos lá, a Ana vai fazer, aí a gente já faz. Quem quiser, quem assistiu a palestra do Paulo, né, que está acostumado a estar com a gente, sabe que a gente sempre fala da palestra da terça-feira. Quiser já ir comentando. Vamos lá, Ana, pra gente... Boa noite a todos. Eu queria agradecer mais uma vez a companhia de todos juntos nessa noite, né? Mais uma noite de estudos, com a vibração positiva de todos vocês com a gente. Eu peço então que nos unamos em oração, em momento de gratidão a Deus. Elevemos nosso pensamento a Deus, tendo em nossa imagem, pode ser a figura meiga e doce do nosso Mestre Jesus, esse Mestre, esse nosso irmão mais velho, essa imagem dele sempre sorrindo, amoroso, não aquela imagem da cruz, aquela imagem de sofrimento, mas esse Mestre de luz e de amor. Rogamos a Deus, primeiro agradecemos a Deus o sentimento de gratidão por mais um dia, mais uma oportunidade. Cada dia que nós acordamos, temos a oportunidade de uma página em branco. Temos a oportunidade de tentarmos melhorar um pouquinho mais do que fomos ontem. Deus nos concede essa oportunidade. Gratidão, meu Pai, por mais um dia de vida. Gratidão, porque quando abrimos os olhos, tudo está ao nosso dispor. Tudo que necessitamos para que tenhamos um progresso, para que a gente consiga viver nesse planeta. Aos nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais que aqui estão nos auxiliando nesse estudo, a nossa gratidão. Ao mentor espiritual desta casa de oração, a nossa gratidão também, o grupo espírita que acompanha os nossos trabalhos. Acreditamos que com ele venham muitos desencarnados também, para que sejam esclarecidos nossos irmãos, para que sejam amparados, e com esse amor nosso daqui, com o de vocês, nós formamos um elo de amor e paz que acalmam os corações das pessoas que tanto necessitam, como a Francisca nos pediu, as pessoas que estão em tratamento, em sofrimento,
Então, vibremos desde o começo do nosso estudo a todos que necessitam. Gratidão mais uma vez a Jesus, nosso Mestre, e nos intua, nos ajuda e nos auxilie nesse estudo. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite a todos aí. Então, só para lembrar, toda terça a gente começa, nós somos quase 130 pessoas aí. Só lembrando que a gente sempre começa com os avisos e a gente sempre começa falando um pouquinho da palestra da terça-feira, que eu sempre repito isso, as pessoas que estão acostumadas já sabem. Há 3 anos que a gente faz a transmissão da palestra e do estudo, né? Então, ontem, que era dia de palestra normal, já que a gente faz a palestra pública, sem público presencial, nós fizemos ontem com o Paulo Fernandes, lá de Marília, e ele falou sobre o livro dele, o 14º Apóstolo. A Márcia está fazendo um comentário aqui. Márcia, eu vou pegar o seu inteiro aqui, porque foi muito bacana. Palestra do Paulo sobre o 14º Apóstolo, excelente. O interessante é que eu estava deixando a doutrina de lado, pois achava as obras complementares de melhor absorção. A espiritualidade amiga deixou claro que Kardec devia voltar para a mesa. Acabei voltando para a leitura de estudo de toda a codificação. Obrigado, Márcia. Mais alguém a respeito da palestra ontem? Senão a Ana já vai comentar também, e aí nós já vamos dar os avisos e vamos para o nosso estudo hoje. Alguém perguntou da Cláudia, gente. A Cláudia não está com a gente hoje, mas está bem melhor. Só está tentando manter um pouquinho de repouso, mas no sábado ela vai estar com a Ana já na educação infantil. Mas está bem, obrigado para quem perguntou. Mas Cláudia, sabendo que você está aí acompanhando, ou pelo Twitter, pelo Instagram, né, que ela acompanha, você faz muita falta, tá? A Lourdes está falando aqui, ontem foi maravilhoso as explicações, ele falou coisas que a gente erra sempre, foi perfeito. Obrigado, Márcia, boa noite. Gervásio, obrigado de estar compartilhando, realmente o Face de vez em quando ele dá umas... Ele corta a gente. Ele segura a gente mesmo. Ana quer fazer um comentário enquanto tem mais gente ainda? Bom, ontem, gosto muito das aulas, né? O professor Paulo Fernandes, ele nos dá uma aula, na verdade, e eu acho ele muito, apesar de não deixar de ser carinhoso, mas ele é bem enfático, né? E com base, com estudo, falando sobre exatamente o que a doutrina nos diz, o que Kardec nos diz, né? Como ele enfatizou muito ontem sobre as 33 obras. Estou certa ou estou enganada? São 33 obras de Kardec, que a gente só fica se baseando em poucas obras e que a gente não lê toda a obra de Kardec, né? Muito achismo, a gente tem que tomar cuidado, só para complementar, sobre muitos romances espíritas, dependendo de onde vem. Tem romance que tem muita doutrina espírita, mas tem romance que ensina, às vezes, nos mostra coisas muito erradas. Então, o que a gente tem que ver quando tiver dúvida é Kardec. Sempre Kardec, como o 14º Apóstolo mesmo, né? Achei fantástica a colocação do Paulo e fica uma lição aí, não só para mim, que eu acho que a gente sempre aprende, para todo mundo, né? Bom, beleza. O Paulo Fabiziak sempre está com a gente, obrigado por estar com a gente aí. O Gato está falando aqui que a parte histórica ele achou bem bacana. Eu acho que teve mais um comentário aqui da de ontem. Acabei de ver aqui quem comentou. O Gervásio está falando que faltou ele cantar, concordo, viu, Gervásio? A Sandra, que sempre está com a gente, obrigado, Sandra. A palestra de ontem foi sem comentários. Mas comentamos aqui. Satica, obrigado, a gente sabe. A Márcia está fazendo mais um comentário, né? Verdade, temos que ter em mente que as obras de Kardec são muito fortes. Hoje estou acabando o estudo de Gênesis, a profundidade é muito instrutiva. Perfeito. Márcia, boa noite. Tirso, boa noite. Bom, gente, eu vou fazer um comentário curto, que eu já falei demais ontem no final da palestra do Paulo, e a gente acaba até arrumando encrenca, né? Porque vocês sabem que tem um monte de gente que acaba criando um monte de problema em relação a isso. E eu falei ontem, fiz questão de frisar, que em momento algum, gente, o Paulo ou a gente, ou nós mesmos, quando conversamos sobre esses assuntos da codificação, ou tentamos falar sobre isso, de maneira alguma não temos nem a pretensão, nem a capacidade, nem moral para criticar a obra de Chico, de Valdo, qualquer um desses. Ele foi muito feliz ontem falando sobre isso, inclusive.
O que o Paulo fez uma questão muito grande, ele estava tratando do assunto, é muito importante que a gente entenda, para quem for assistir depois, ele estava tratando do livro que, segundo ele, a espiritualidade intuiu, falando sobre o 14º apóstolo, inclusive o título do livro, e indicando que seria, por méritos, Kardec, o 14º apóstolo. Então, na verdade, o que o Paulo veio trazer para a gente ontem foi falar de Kardec. E eu fiz um comentário logo no comecinho, e sempre falo isso aqui para o estudo, para quem está com a gente, que Kardec para os espíritas é um ilustre desconhecido. Nós tivemos a felicidade nessa pandemia aí de conversar com o Wagner de Assis, que foi o diretor, o produtor do filme do Kardec, muita gente assistiu. Conversamos com o Leonardo Medeiros, que fez o Kardec, conversamos com a Sandra Corvelone, que fez a Amélie, aprofundamos bastante, conversamos com o Bacelli sobre o livro também, conversamos com bastante gente sobre Kardec e a obra dele. E ontem o que o Paulo veio trazer para a gente foi falar de Kardec. E eu fiz um comentário, depois o Fernando também, que sempre está com a gente, é que agora ele está no mesmo horário numa live, o Fernando lá de Tararé, nós fizemos um comentário de que nós ainda, inocentemente, ainda sem o conhecimento de doutrina, sem a preocupação com doutrina espírita, nós ainda, muitos palestrantes, muitos dirigentes espíritas, falam da obra de Kardec como um pentateuco, como se fossem os 5 livros. E muita gente fala, mas não são os 5 principais? Não, né? A obra toda é muito principal, né? Quando eu sempre digo, e ontem foi esse o comentário, quando a gente procura, quando a gente ouve de muita gente obras subsidiárias, obras complementares de Kardec, nós falamos bastante disso ontem, e aí aqui sim, é uma opinião do Alexandre, para a gente falar isso, eu preciso no mínimo conhecer a obra toda de Kardec para falar, para questionar de que eu precisaria de alguma coisa para complementar isso. E o Paulo falou isso ontem durante umas 2 ou 3 vezes durante a palestra dele, de que nada dessas outras obras, e de novo, não desmerecendo a importância dessas obras todas, principalmente de Chico, que nós comentamos ontem, de André Luiz, de Emmanuel, de forma alguma desmerecendo isso, mas tudo, e ele falou isso várias vezes, e eu concordo muito com o Paulo, tudo que foi falado nessas obras ditas subsidiárias ou complementares, nada disso foge da codificação, nada disso foge da obra de Kardec. Tudo isso foi citado, foi estudado, foi referendado, inclusive com um cuidado muito grande, que é a preocupação com a unicidade das respostas. Foi assim que ele fez. E nós pegamos, a Ana falou de romances, e eu sou suspeito porque eu não gosto de romance, tirando alguns que trazem muito conteúdo doutrinário, mas não gosto muito mesmo, mas acho muito bacana para quem quer entrar, quem quer conhecer um pouquinho. Fernanda está falando, se vocês puderem colocar todas as obras, quando a Ana falou. Fernanda, posso até deixar, como a gente deixou ontem o texto, tentar deixar todas para vocês. Eu acho que até tem um arquivo pronto, tá? Mas só para a gente imaginar, são as revistas espíritas que nós temos, né? Mais os 5 ditos livros, o Pentateuco aí, e todos, aí eu ponho todos lá, tá? Mas tem o que é o Espiritismo, tem Viagens Espíritas, tem muita coisa muito, muito útil. Eu digo sempre que se a gente se debruçar em estudar a revista espírita, eu acho que a nossa encarnação já vai ficar ali presa para a gente tentar acompanhar todo o trabalho que foi feito através da revista espírita. Então foi nesse sentido que o Paulo conversou. De maneira alguma ele foi desrespeitoso ou quis desvalorizar o trabalho desses outros, de outros trabalhadores, de outros divulgadores da doutrina. A importância que ele deu e que ele quis falar muito foi sobre Kardec, porque é o livro que ele estava tratando, que é o 14º apóstolo. Tá bom? Fernanda falou, comprei os 5 livros. Ótimo, Fernanda, todo mundo começa por aí. Às vezes, todo mundo que pergunta, a gente sempre fala, começa por onde? Ana, vira e mexe, chega atendendo fraterno, por onde eu começo? Depende muito. Tem muita gente que a gente indica começar pelo Evangelho, porque é mais que é mais... 5, o que é o Espiritismo, geralmente ninguém compra, né? Então, que é o principal, o mais fácil, acho que seria. Depende muito de quem está perguntando, depende muito do que cada um está buscando. Então tem muita gente que a gente fala, olha, começa pelo Evangelho, que talvez remeta mais coisa que você já tem noção e se aproxime mais fácil.
o que é o Espiritismo, porque é básico para quem está começando, para quem tem uma certa noção, a gente já fala para ir tentar estudar o Livro dos Espíritos junto com a gente, como nós estamos fazendo, enfim. O importante é nós entendermos que a obra é muito grande e de que nós precisamos estudar a obra para depois nós criticarmos. E o Paulo fez um comentário ontem, o Fernando também hoje durante o dia me ligou para falar que o Paulo fez uma crítica e alguém fez um comentário assim, que ficou meio assim em relação a isso. Muitas casas espíritas, e eu já participei de momentos assim, quando você propõe fazer um estudo dentro de uma casa espírita, muitas pessoas falam assim, então tá bom, então vamos começar pelo mundo espiritual que André Luiz nos mostrou, então nós vamos começar pelo nosso lar, aí nós vamos passar pelos mensageiros, e acho super bacana, mas aquilo que eu falei, gente, eu acho que para ir, eu acho que nós temos tanta coisa aqui na doutrina para a gente estudar, para a gente aprofundar, é o que eu estou falando, nós estamos há 4 anos estudando com vocês o Livro dos Espíritos, e nós estamos na questão 821, em 4 anos de conversa, né? De discussão, de tentativa de entender. Então, só para a gente ter uma noção do que é. Quer dizer, então o Paulo, nós nos damos muito bem, porque é muito nesse sentido, quando ele diz que, e eu ainda até usei o exemplo do Violetas na Janela, quando o nosso lar dá uma noção, claro que dá uma noção básica, dá, e o Violetas também, mas se nós queremos conhecer a doutrina espírita, gente, não tem como fugir de Kardec. É isso que ele bateu muito ontem lá, que eu sou da mesmíssima opinião, então não dá para a gente fugir. O Edmilson está fazendo um comentário, é como o Paulo disse ontem, se o próprio Chico, como o Divaldo, o trabalho deles, tudo em cima de Kardec, não tem como sair do Espiritismo e Kardec. Edmilson, perfeito, e eu já passei por situações, embora se eu te contar você não vai acreditar, de pessoas que se dizem espíritas, já trabalharam em casas espíritas, com trabalho de desobsessão, e diz que Espiritismo não é Kardec. Então é assustador, né? Assim, quando alguém me falar que Espiritismo não é Kardec, se alguém me falar, olha, tudo que está relacionado à vida espiritual não é Kardec, eu vou ser obrigado a concordar, mesmo porque nós não detemos os direitos sobre o contato com a espiritualidade, mas Espiritismo, doutrina espírita, é Kardec, né? Então não tem como fugir, tá joia? A Fernanda está falando aqui, porque eu sou nova na doutrina, pelo atendimento fraterno, tiraram muitas dúvidas sobre qual livro eu posso começar. A Fernanda, você está fazendo com a Ana? Então, Fernanda, é isso que eu falei, vai depender muito, às vezes a gente indica. Eu conversei com a Fernanda, se não me engano, Fernanda, te falei sobre exatamente isso, sim, tem os 5 livros, o que é o Livro dos Espíritos, né? O livro Evangelho, o Livro dos Médiuns, e tem, não sei se eu te falei, que eu estava falando com o Alexandre, o que é Espiritismo. É um livro, até ele não é tão volumoso, ele é básico, o Gá usa bastante com o pessoal da juventude, e ele é bem legal também para começar, tá? Bom, vamos lá? Bom, gente, é isso daí. Se tiver mais algum... Mas fica com a gente no estudo do Livro dos Espíritos aqui. O Livro dos Espíritos, gente, o estudo que nós fazemos, e nós sempre falamos que não é por isso que eu disse, nós estamos há 4 anos estudando e estamos no 820. E nós temos visto por aí muitas outras opções, e aí depende muito do que cada um está procurando. É isso que eu digo. Nós temos visto estudos online do Livro dos Espíritos, falei para a Ana, as pessoas fazendo 12, 15 questões em 50 minutos. E nós aqui hoje nós vamos tentar fazer 3, 821, 822 e 822A em 1h30. Porque a gente participa, gosta que vocês participem, que vocês opinem, que vocês nos ajudem, para que a gente tente entender, o que é a doutrina espírita de verdade, o que está se tratando em cada questão. Então, por isso que nós não temos realmente pressa nenhuma, tá? Não tem pressa nenhuma. E outra coisa, gente, tem muita gente falando de livro, a Fernanda mesmo falou com a Ana aí que acho que ela não comprou o que é o Espiritismo, que normalmente eles vendem esse kit com os 5 livros, né? E assim mesmo ainda fica fora, né, gente? Olha, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Gênesis e o Céu e o Inferno, ainda aí teria obras póstumas, e aí teria o que é o Espiritismo,
enfim, só desse basicão, né? Mas como uma sugestão, quem não quiser acompanhar, quiser dar uma olhada, tem muita coisa em PDF. O Luiz Alberto, semana passada, já falou pra gente, tá? O Alex está falando, pena que eu fiquei sabendo desse estudo hoje, mas nada é por acaso. Alex, muito bem-vindo. Alex, tem boa parte desse estudo, por isso que eu falo para vocês, nós começamos as transmissões há 3 anos, então não tem desde a primeira questão, porque a gente começou a fazer depois, né? Mas tem boa parte lá, por questão, por data, por tema, tem no YouTube. Acabei de colocar o link aí para você, Alex. O Mazinho está falando que eu falei da quantidade, o Mazinho falou que fazia um capítulo por semana, depois ele corrigiu. Falou, melhor uma questão por semana. Mais ou menos isso, né, Mazinho, que nós temos feito, né? Nós temos feito 3 tentando fazer 3, porque a gente participa com vocês. E nós não temos pressa nenhuma, gente, não dá. Eu falo para a Ana que nem se a gente quisesse ler só as questões, não dá para fazer 12, 15 questões em 50 minutos, tá? Então a ideia... a gente já fez esse estudo, não era gravado, nós demoramos 4 minutos e meio, né? Primeira vez, ou 5, a gente tem marcado lá. E não era aberto, porque a gente também sempre discutiu muito e tal. Então, com o estudo aberto fica muito mais gostoso, porque a gente aprende muito com vocês. Tem muita gente que sabe de doutrina, muita gente que nos ajuda a estudar, né? Valéria, bem lembrado. A Valéria está falando, tem os audiobooks também. Isso, Valéria, para quem não consegue ler, show. E o Luiz colocou semana passada vários que a gente conversou aqui, dos PDF. Tem quase todos esses, gente, tem PDF grátis na internet, tá? Até naquele Play Store, os básicos aí, os que mais a gente fala, tem lá, tá? Tem lá sim. Tá joia? Obrigada, Alex, se inscrever no canal, muito obrigada. Obrigado, divulga pra gente, Alex, tem bastante coisa bacana, a gente põe todos os estudos, todas as palestras, tudo que tem de bacana, até de outras casas a gente coloca lá, tá bom? Bom, gente, da palestra então nós já conversamos, vou falar rapidinho, nós estamos ainda na campanha da cesta básica, nós sabemos que está difícil, né? Está super apertado para todo mundo. Setembro nós conseguimos atender todas as famílias, outubro também, mas já na última, nos 45 do segundo tempo. E esse mês nós estamos assim, arrastando para ver se a gente consegue ainda atender. A ideia é a gente atender pelo menos até fevereiro, foi uma ideia inicial que nós tivemos, mas está difícil. Então quem puder, logo está fixado na nossa página como que pode ajudar, como é que vocês podem colaborar, e nós estamos precisando muito para a gente conseguir atender essas pessoas. A Beth está falando, eu fiquei 4 anos estudando o livro dos Espíritos e ainda estou estudando. Beth, nós estamos no mesmo barco, vamos por aí, tá bom? Gente, eu vou dar 2 avisinhos para a gente começar realmente, nós estamos no horário, ó. Hoje, a partir das 9, mas não abandonem a gente, porque eu já combinei com o Sérgio isso e com o Rafa. A partir de hoje vai começar um projeto muito bacana na Rede TV Espírita sobre curas espirituais. Com trabalho, vocês já viram o Sérgio aqui com a gente, o Sérgio toda semana está aqui no estudo, participando. Tem um trabalho muito sério, é um grande amigo, um grande trabalhador, seríssimo no que faz, tá joia? Então está começando um projeto falando sobre curas espirituais, mas com uma coisa que nós vamos divulgar sim, porque com uma preocupação muito grande do Rafael Papa, que vocês já viram várias vezes aqui participando em palestra comigo, com a gente aqui, e com o Sérgio, totalmente embasados no que Kardec nos disse sobre curas espirituais, enfim, com depoimentos, vai ser muito bacana. Eu vi algumas coisinhas já que eles me mandaram, e nós combinamos, como eles vão fazer às quartas e a gente acaba às 9h30, para não ficar essa meia hora perdida, o que nós combinamos? Nós íamos até fazer na quinta. Lembra que na quinta a gente não está tendo atividade? Eu tinha combinado com o Rafa e com o Sérgio a gente fazer na quinta. Mas eu conversei com eles hoje e vai ficar muito em cima para quem assistiu. Então nós combinamos de que o Amigos do Bem vai fazer a transmissão que eles fazem na quarta, na outra segunda-feira. Tá? Então toda segunda-feira às 8h30 da noite nós temos o projeto do Sermão do Monte das 7h30 às 8h. Aí sempre atrasa um pouquinho, quem atrasa e tal. Então toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nós vamos fazer a retransmissão do programa sobre curas espirituais. Mas nós vamos fazer no formato que nós fazemos como se fosse ao vivo.
tá? Inclusive o Sérgio deve participar comentando, nós vamos tentar acompanhar, vocês também vão poder participar com questões, com perguntas. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo do que foi feito na quarta-feira, porque é muito interessante, trabalho muito legal, muito rico que eles estão fazendo, com depoimentos, laudos antes das cirurgias, laudos depois, radiografias, exames, enfim. Quem puder acompanhar depois, na segunda-feira que vem, nós vamos estar transmitindo às 8h30, tá? Vai ser um estudo, né? Na verdade não vai ser um estudo, eles vão desenvolver o que Kardec fala sobre as cirurgias espirituais, aonde que é citado, e o Sérgio está trazendo para a gente casos que aconteceram com ele, com o Dr. Ludwig, com o Dr. Fritz, com o pessoal que faz lá com o Paulo James, enfim. Vai ser muito bacana, eles me mandaram alguns já para eu dar uma olhada, com depoimentos de quem fez a cirurgia, com os laudos, como eu disse para vocês. Vai ser muito, muito, muito bacana, muito rico, né? E com dois grandes amigos. Então já fica o convite, só que eu já avisei os dois que eu não vou fazer propaganda toda quarta-feira, porque senão vocês saem daqui e vão para lá às 9 horas. Então guarda e aí a gente assiste junto e a gente participa. Eu também não vou assistir antes, tá? Já falei para eles que eu não vou assistir antes, justamente para assistir no dia, deixar ao vivo e a gente comentando realmente como se estivesse sendo ao vivo a transmissão. Tá joia? Então fica o convite para segunda-feira que vem, 8h30. Não percam, são dois grandes amigos, dois grandes trabalhadores, e o Sérgio que faz esse trabalho com cirurgia espírita de uma seriedade fantástica, que vai com certeza ajudar muita gente a esclarecer, tirar dúvidas. Já esteve aqui com a gente. Em dezembro vai estar ele e o Paulo James fazendo mais um bate-papo também sobre cura, sobre pintura mediúnica, enfim. Tem muita coisa bacana para a gente fazer. E o último aviso, eu vou dar no final também, é que mais uma vez nós vamos inventando moda, e a partir de amanhã, é um pedido muito antigo, é uma sugestão da Ana de muito tempo, antes até da pandemia, da gente fazer o Evangelho no Lar. E aí a gente estava super sobrecarregado, muita atividade mesmo, como nós cortamos a quinta, e para não bater com outras atividades, a Ana até lembrou, tem o Oceandro e a Estela que fazem, acho que na terça, que a Ana falou para mim, e então para a gente não bater com o horário deles de lá, a Inalda está fazendo também de manhãzinha, para a gente não cruzar essas, para não ficar no mesmo horário, né? Nós decidimos fazer na quinta-feira o Evangelho no Lar. Nós vamos fazer toda quinta, das 7 da manhã às 7h30. E até estava brincando com a Ana aqui, realmente nós vamos fazer das 7, vocês já viram que toda vez que a gente fala que é meia hora, eu e ela, nós passamos 1h15, né? Então já combinamos que 30 minutos vai desligar a transmissão. Então nós vamos fazer das 7 às 7h30, toda quinta-feira, o Evangelho no Lar, tá? Com transmissão, nós vamos fazer a transmissão tanto pelo Face aqui onde vocês estão assistindo, e também ao vivo pelo YouTube. A Valéria vai retransmitir para o Twitter. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer no Instagram também, porque o Instagram cabe a meia hora, tá? Mas vamos ver se a gente consegue. A princípio, nós vamos fazer nesses 3 canais. Nós vamos fazer aqui no Face, que nós temos um público já bem bacana, no YouTube também ao vivo e no Twitter, tá joia? Então fica o convite, nós vamos começar amanhã, às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, o projeto do Evangelho no Lar. Lembrando que a gente toma esse cuidado de horário e dia, de não coincidir, para ser mais uma opção das pessoas fazerem o Evangelho, né, em casa. Tem a opção com a Estela concentrando na terça, vai ter opção nossa na quinta, enfim, com a Inalda que faz momento de oração. Então eu acho que a gente tem um projeto para somar, né? Não para dividir público, nada. Então a gente quer somar mais um dia, mais uma, porque às vezes a pessoa pode num dia, outro não pode no outro, enfim, aí fica mais opções pra gente, porque é tão importante o Evangelho no Lar, né? E por isso que a gente divulga os dos outros, tá, gente? Tem gente que fala pra gente, mas ó, o Fernando, tem um monte de parceiro, o Fernando, que nós estamos falando agora, o Fernando Souza lá de Tararé, que hoje no mesmo horário ele tem o estudo lá também, mas o Fernando já compartilhou o Evangelho amanhã, o Rafa já compartilhou, o Sérgio, enfim, tudo que é bacana, eu acho que a gente, bom, e a gente, vocês já viram, né? Nós compartilhamos tudo que é legal, nós colocamos mesmo, a gente divulga os trabalhos. A única coisa que eu falei para os dois foi isso, e aí eu sou um pouco ciumento, viu, gente? Então, a gente vai até 9h30 e na segunda-feira vocês assistem como se fosse ao vivo, como eu vou fazer. E aí fica o convite então para todo mundo, tá bom? Gente, mais algum comentário, alguma coisa das palestras,
Obrigado a presença de todo mundo. Nós vamos começar. Quem está entrando a primeira vez, gente, só lembrar do formato. A ideia é que vocês participem com comentários, com perguntas. Claro, óbvio, a gente já falou muito sobre isso. Hoje a Cláudia não está aqui, nós temos feito desde o começo da pandemia, nós três, né? Por conta da pandemia, nós não estamos fazendo nenhuma atividade presencial e o estudo mantivemos nós três, porque quando nós começamos a pandemia, a Cláudia falou, olha, ia fazer só eu e a Ana, porque nós convivemos juntos. Mas a Cláudia falou que viria e no fim nós tivemos contato com a Cláudia o tempo todo, tanto na quarta-feira como na educação infantil com a Ana. Então acabou sendo a pessoa que se prontificou a fazer e tem se mostrado uma trabalhadora absurdamente competente, extremamente esforçada, que nos ajuda demais, tanto na quarta como no sábado e nas outras atividades que vocês sabem, que foi da sexta, enfim. Também não vou ficar enchendo muita bola dela, porque senão ela quer o aumento de salário. Então, aumento de nada igual a nada, vai ser super bom, Cláudia. Tá? Então, para quem está chegando hoje, primeira vez, de novo, várias pessoas aí entrando pela primeira vez, o formato é esse, nós vamos sempre falando sobre a questão, nós comentamos sobre essa questão, aproveitamos os comentários e as perguntas de vocês para colocar junto nesse caldo aqui. Se, eu sempre digo isso, é claro que vão ter questões que nós não vamos ter a competência de responder e eu não dou nenhuma resposta que eu não saiba por puro chute ou por achismo, como a gente critica tanto isso, nós temos esse cuidado. Mas a gente sempre diz que se tiver alguma coisa que não deu para a gente responder à altura, normalmente depois a gente tenta estudar, conversar com amigos e a gente responde no particular, quando possível, tá bom? Então é esse o formato. Então para quem quiser, por favor, para quem quiser não, né? Quem está junto com a gente aí, por favor, participe com comentários, com perguntas, A Ivone está perguntando, vai ser de manhã? Ivone, sim, às 7 horas da manhã, toda quinta, às 7 horas da manhã. Todas as nossas atividades são à noite, agora que nós vamos fazer essas 7 horas da manhã, justamente para não coincidir com as outras atividades nossas, para um público que vinha pedindo, que é um horário que dá para todo mundo. Nós até fizemos um pouquinho antes para dar tempo justamente, né? Foi das 7, 7h30, normalmente entra todo mundo, a maioria às 8 para trabalhar. Então por isso que a gente acabou optando em fazer. Eu compartilhei com um amigo, já até teve um amigo que mandou um retorno assim, olha, eu não vou conseguir compartilhar, amigo não, foi o Gra, eu não vou conseguir compartilhar e nem comentar, mas eu vou ouvir, porque eu entro às 7 da manhã. Então, quer dizer, dá para ouvir também, né? Que nem a Fer falou, né, Fer? Que você também não vai conseguir compartilhar, porque é a hora que você vai estar trabalhando, mas deixa ligadinho lá, como a Valéria falou nos comentários lá no grupo, que ela já coloca a água de 20 litros na hora do Evangelho. E claro, gente, é um começo de ideia para mais um projeto que nós estamos começando. Então, claro, de repente nós vamos começar com 2, 3 semanas, não teve interesse, não teve nada, de repente a gente para a transmissão, mas nós vamos continuar fazendo evangelho, porque nós vamos fazer o nosso evangelho no lar, na quinta-feira, esse horário, né? De qualquer maneira, nós vamos fazer o evangelho, né? E aí nós vamos fazer de qualquer maneira. Mas, eu acho que é uma situação, a Ju fez um comentário muito bacana, né? É uma maneira de acabar incentivando muita gente que não faz, que não tem com quem fazer, então surgiu por conta disso. Até tem muita gente que tem feito a segunda-feira à noite, que era para ser 7h30 às 8 horas da noite, tem usado para fazer como evangelho no lar, agora tem essa opção com a gente, né, conosco, de fazer na quinta-feira às 7 horas da manhã. Mazinho, por exemplo, eu sei que acorda às 6h30 da manhã, anda de bicicleta 32 km, volta, nada dá tempo ainda de pegar. Mas alguém comentou aqui, eu também entro às 7. Então, mas aí dá para ir ouvindo, gente. Então, é isso que é legal. A Ana comentou, vai com fone, e aí depois, ou entra depois e comenta, mas procura, a ideia é que a gente envolva o maior número de pessoas. Exatamente. Se as pessoas que estão só ouvindo não dá para comentar na hora, tem um atendimento fraterno, tem a página, tem mesmo um post, pode comentar ali, tiver com alguma dúvida, vocês falaram isso, falaram aquilo, não entendi, né? Que a gente vai dar maior atenção mesmo depois, sem problema nenhum, tá? Sim. Gente, então vamos lá, o Mazinho está falando que 6h30 é verdade. Já é alguma coisa, Mazinho. Gente, então vamos lá, ó. Livro, quem tiver com o livro na mão e quiser acompanhar, quem não tem, só lembrando que entra sempre a primeira vez, né?
eu deixo sempre disponível na nossa página as questões que nós vamos tentar conversar hoje. Tá bom? Fer, legal. O Fer falou que vai ser um aprendizado, nunca fiz, não sei fazer, não tem... Muito legal, Fer. Tá bom? Então tá lá na nossa página. Quem tiver com o livro na mão e quiser acompanhar pelo livro, nós estamos na parte terceira. Provavelmente tentaremos, eu acredito que a gente consiga encerrar a lei de igualdade, tá? Já estamos falando dela há 4 semanas, 5 semanas, né? Hoje é a 5ª semana na lei de igualdade. E ainda tratando, a semana passada nós iniciamos, fizemos 3 questões sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher. Tá? Então, quem tiver com o livro na mão aí, parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, e o subitem Igualdade dos Direitos da Mulher. Nós começamos a semana passada esse item e hoje nós vamos tratar da 821 a 822. A 822 tem ela e a A, então são 3 questões, são 6 questões esse subitem, para quem tiver com o livro na mão aí, né? Que nós falamos 3 a semana passada e vamos tentar falar sobre essas 3 hoje. A Beth falou que está com o livro na mão. Joia, Beth. Tá bom? Então, 821, para quem está com o livro aí. Gente, é aquela mesma história, tá? Sem pressa nenhuma. Normalmente a Cláudia acaba lendo, hoje a Ana vai ler. Os 3 comentam um pouquinho, a gente aproveita os comentários de vocês e aí vamos para outra questão, tá? Nunca sem a gente, pelo menos, ter a ideia ou ter a pretensão de ter fechado o raciocínio e ter conseguido atingir o objetivo, que é a gente entender o que Kardec perguntou e o que a espiritualidade respondeu, como é que a gente usa isso na nossa realidade. É sempre esse o objetivo, tá bom? Então vamos lá, 821, quem tiver com o livro na mão aí, por favor. Vamos lá, 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? A resposta dos espíritos: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Só para lembrar, antes da Ana comentar, semana passada, para quem não estava, nós falamos as 3 primeiras questões sobre igualdade dos direitos da mulher, e a semana passada falou-se muito da questão física. Kardec pergunta muito nas 3 questões anteriores sobre a questão física, se o homem, o fato de ser mais forte, lhe colocaria em situação de vantagem, e aí nós conversamos muito sobre isso. E agora, Kardec já mudou, né? Para quem estudou com a gente a semana passada, ele muda o rumo das perguntas, né? Ele já pergunta, como os espíritos já responderam tudo que nós falamos na semana passada, principalmente sobre força física e tudo mais, ele muda um pouquinho, né? A pergunta dele agora já é outra: funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Então, na semana passada nós falamos muito, ele pergunta muito, os espíritos respondem de umas 2, 3 até meio de atravessada, em relação a que não tem. E nós conversamos muito a semana passada, a Ana falou em um determinado momento de uma coisa muito importante, e alguém do comentário também falou, não lembro se foi o Gervásio, não vou arriscar quem foi porque eu vou falar besteira, mas alguém comentou, ou Edmilson, não, ainda nós não entendemos que não são homens e mulheres, são espíritos, né? Mas é que a semana passada as questões são muito relacionadas à questão física, né? A questão de composição física e tudo mais. E aqui ele já mudou, né? Agora ele já pergunta se as funções que a mulher é destinada pela natureza, porque nas outras questões os espíritos falam sobre isso, se terão, e olha a pergunta dele, né? Pra gente, eu sempre digo, tão grande quanto as deferidas ao homem, né? Porque lembra, semana passada ele fala muito que essa importância do homem de dar proteção, de não usar dessa força para subjugar, enfim. E agora ele faz uma outra pergunta. Mas assim mesmo ele não mudou, né? Muita coisa. Terão importância tão grande quanto as deferidas pelo homem, ao homem? E os espíritos, como a Ana disse, sim, a maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Mas só para a gente linkar com a semana passada. Bom, como o Alexandre disse, né, eu ia pegar o link da semana passada. Somos espíritos, sim, mas Kardec fala
nesse item, né, das leis morais, nesse capítulo de igualdade e direito do homem e da mulher, ele fala bem no sentido físico, né, da estrutura, como foi falado, né, a estrutura do homem, a estrutura física do homem, a estrutura física da mulher, que o homem veio com uma estrutura diferenciada, com mais força, a mulher mais delicada, mais emoção. E aí ele vem de novo falar, bom, já entendi, né, que são diferentes, mas será que tem essa importância mesmo? Mesma importância? Mesmo ela sendo mais delicada, ela tendo outras funções e o homem sendo mais forte? Ele pergunta, é importante então, mas mesmo assim é importante? E os espíritos, né, com a maior clareza, sim, maior até, quer dizer, maior do que a força física, maior do que a estrutura física do homem, maior do que a sua fisiologia, né? A sua delicadeza, porque ela dá as primeiras noções da vida. Quando a gente é mãe, e não adianta, tem muito pai que é mãe, e daí por diante, mas a mulher está desde o primeiro instante, né, da gravidez em contato com esse ser que vem como filho, é ela que sente. Por isso que graças à reencarnação a gente vem como homem e como mulher, senão seria impossível ter dimensão do que é ser mãe e do que é ser pai, né? Então, quando a gente está mãe, a gente é espírito. Eu nessa encarnação sou mulher e tive o privilégio de estar mãe hoje do Gabriel. Tive então, desde o primeiro contato da gestação, senti mexer, senti esse contato mais próximo. E a gente tem sim esse carinho, eu acho, esse cuidado maior dos primeiros momentos, né, da vida de outro ser. As primeiras noções da vida, como diz os espíritos, né? O Mazinho foi na linha da Ana. O Mazinho está falando assim, eu acho que o dom da maternidade é o grande diferencial. Elas têm o maior dom. A resposta deles, né, Mazinho, é muito nesse sentido. E eles respondem, e o Edmilson está falando aqui, tá me dando razão, foi ele mesmo que falou. Eu achei que era ele ou o Gervásio, mas foi o Edmilson que falou, o que eu comentei. O que nós temos uma dificuldade muito grande, e é fácil da gente entender por que nós temos essa dificuldade, porque nós estamos na matéria, né, gente? Nós estamos vivendo essa realidade material, aonde nós vemos, sentimos, percebemos tais diferenças de postura, de preconceito, de abuso, enfim, muito nós vemos e enxergamos com os olhos da matéria. Quando nós conseguimos fazer o que o Edmilson comentou a semana passada e ele fez agora de novo, é que Deus não cria homem e mulher, né? Foi esse o comentário do Edmilson a semana passada. Se nós entendemos, o dia que nós realmente conseguimos entender isso, de que o Pai, ele cria espíritos exatamente iguais, simples e ignorantes, e que vão passar, como a Ana disse, por todas essas experiências, homem, mulher, homem, passamos já por várias experiências, por mundos primitivos, provavelmente reencarnamos várias vezes já em prova e expiação, enfim. Mas se nós conseguimos enxergar, não só enxergar, mas entender que o Pai criou um espírito simples e ignorante e que essas roupagens que nós usamos, essas experiências que nós vivemos são para o nosso aprendizado e que todas elas são extremamente importantes para o nosso crescimento moral, nós daríamos muito mais valor à experiência que estamos vivendo, no corpo que estamos vivendo, com as provas que estamos vivendo, com as expiações que estamos vivendo, porque estamos num planeta de prova e expiação, a nossa realidade é essa, com raríssimas exceções que são os missionários, estamos todos no mesmo barco. Quando eu consigo entender o que o Edmilson falou, de que o Pai criou espíritos e não espírito homem ou espírito mulher, X ou Y, A dentro do parênteses ou O dentro do parênteses, ou Y dentro do parênteses, que nem estão fazendo agora, o nosso salto é muito grande. Por quê? Porque nós conseguimos, talvez, enxergar primeiro a grandeza da criação.
Por quê? Porque ele não teria a preocupação de criar um espírito. Olha, esse daqui eu vou criar para ser, a Ana, ela vai ser um espírito de mulher, a eternidade. Ah, mas por que não, Alexandre? Porque a Ana não teria a menor noção do que é ser homem, ser o coitado que nós somos, por exemplo, ser muito maltratados por vocês, mulheres. Estou brincando, gente, pelo amor, antes que saia todo mundo da transmissão. Mas, falando sério agora, por que então eu não tenho um espírito criado pelo Pai que vai viver a eternidade uma só experiência de roupagem? Por que não foi criado a Ana, Lúcia, espírito, criado como espírito feminino, e vai chegar à perfectibilidade como espírito feminino? Porque eu não vou ter passado as experiências, pelas situações, pelas provações, pelas expiações, por todas as circunstâncias que as duas verdades me dão. Vocês concordam comigo? Por que, Alexandre? Porque de repente na última eu posso ter sido mulher e ter sofrido abusos terríveis e ter vindo nessa como prova e como expiação, não cometer os mesmos equívocos. E o outro lado a mesma coisa, sempre não tentando vincular, gente, de que nasce homem ou mulher para pagar determinada coisa, porque essa coisa não existe. O que nós nascemos é que para cada roupagem, para cada experiência, é a melhor que nós vamos precisar para o nosso adiantamento moral. E alguém vai, antes que alguém pergunte, falar, mas e o homossexual? É uma outra parte que nós vamos conversar no outro dia. Mas essa experiência, ele veio num sexo masculino ou num sexo feminino. Certo? E isso não adianta a gente discutir, e aí não é uma questão de discussão. Ou eu nasci no sexo masculino, ou eu reencarnei no sexo feminino. O que vai acontecer com tudo isso em relação à experiência que eu vou viver, as experiências que eu vou ter na área sexual, é outra situação. Porque não tem como a gente aprender se não se colocar no lugar do outro. A gente fala de se colocar no lugar do outro, mas você estar no lugar do outro, você ter a composição física do outro, você ter a visão do outro lado, né? Ou seja, do homem, numa outra encarnação, como ele vê, aí você consegue entender e conseguir ter um amor realmente universal que Jesus nos ensinou como espíritos que somos, não como homens e mulheres, né? Como irmãos. Mas sem essa oportunidade que a reencarnação nos dá, fica difícil a gente entender. Gente, a Ana está falando uma coisa, nós podemos exemplificar. Se nós tirarmos, para nós fica impossível, porque é uma lei natural, se nós tirarmos a reencarnação, aí nós vamos de novo cair no acaso, no Deus jogadado. Por quê? Porque eu posso ter vindo mulher no século passado, ou na última minha encarnação, aonde a realidade do sexo feminino era muito mais complicada do que é hoje, né? Para quem viu, para quem acompanhou o filme de Kardec, nós conversamos com a Sandra, que fez a Amélie, ela foi muito feliz no comentário. Nós vivemos, ela está falando do século passado, aonde a mulher não tinha nenhum tipo de direito, praticamente. Há pouquíssimo tempo atrás, na nossa realidade espiritual, a mulher não tinha espírito, a mulher não tinha alma. Então, se nós levarmos em consideração, se nós esquecermos, se nós tirarmos a justiça divina da reencarnação, e essa mulher que viveu naquele momento, aonde, inclusive para a igreja, inclusive para a sociedade, a mulher não tinha alma, e era tratada como um ser à parte. Só uma experiência, e ela veio nessa situação. Que tipo de aprendizado, ou o que eu aprendi, e quem fez o que fez de abuso com essa mulher, como é que eu reparei isso? Como é que eu entendi que eu estava equivocado? Como é que eu aprendi que aquela atitude que eu tomei, eu ter tratado aquela mulher como um ser que não tinha alma, ou que não tinha direito a nada, que eu estava equivocado? Porque eu vou desencarnar acreditando naquela realidade, gente. Nós precisamos entender sempre isso. A determinada situação, nós vamos tratar disso mais para frente, sobre lei humana. Em determinada situação, a mulher não podia votar.
A mulher não tinha vários, não podia dirigir. Então não tinham várias restrições. Quem proibiu nesse sentido? Como é que eu reparo isso? Se eu não senti isso, que eu estava equivocado, como a Ana falou. Então por que eu passo por todas essas experiências? Para que eu sinta na pele, no espírito, quais foram os erros que eu cometi, os equívocos que eu cometi, aonde estava errado, aonde que eu tenho que acertar, e principalmente entender o que Edmilson falou na semana passada e nós falamos agora de novo, que o pai cria espírito e não espírito do sexo masculino e espírito do sexo feminino. O dia que nós entendemos isso, começa a facilitar até, por incrível que pareça, a gente entender o que o barco cabeludo veio falar para nós, que era para amar uns aos outros como eu vos amei. Acabou de falar o Mazinho aqui. Se eu entender que nós somos seres iguais, a igreja tenta de todas as formas diminuir a importância de uma das personagens mais importantes da vinda do Cristo, que foi Maria Madalena. E trata Maria, eu falei isso outro dia numa palestra, e trata Maria, a mãe de Jesus, como um bibelô, como algo intocável, que ia quebrar se alguém tocasse, uma mulher com uma força absurda, para ter vindo trazer e ter criado Cristo, ter segurado a onda no pé da cruz, continuado o trabalho, e nós tentamos tratar uma fragilidade que não é verdadeira, que continua a obra com uma magnitude absurda. Quem que foi mais importante? Qual é o personagem nessa história toda que tem uma importância fantástica, que não tem nada a ver com virgindade e com ser mãe do Jesus, que nem nós montamos o presépio como se fosse um personagem à parte de toda essa construção de amor? E aí nós não damos essa importância? Nós não passamos por isso? Claro que sim. Eu vou ter que fazer esse seu comentário, Herbert. Acho que toda mulher deveria ter pelo menos uma encarnação como homem para poder entender como o nosso sofrimento quando estamos gripados. Nossa, que dó. Bom, verdade. Eu não vou fazer comentário porque eu já tinha feito antes. Verdade. Eu acho que é perfeito. Eu morro de dó. Eu imagino se Deus concedesse ao homem a gestação, o homem e a mulher a gestação, a família que assim podia ser, né? Escolher, não, é você que vai gestar. Todo mundo ia ter um filho só, porque não ia aguentar a segunda gravidez, né? Bom, gente, mas só para a gente entender, então, nesse sentido, tem bastante comentário de por que nós temos essa relação, por que nós precisamos passar por essas experiências, nesse sentido. E aí, é isso que eu vou. E nessa resposta da 821, eles nos dão esse norte. O Mazinho falou da gravidez, mas olha a resposta, aonde está. Eu usei a resposta do Mazinho em relação à gravidez, né, ainda à luz. Mas olha a resposta dos Espíritos, como é muito mais completa, muito mais direta. É ela quem dá as primeiras noções da vida. E aí alguém já vai levantar a mão e vai falar assim: ah, mas tem muita mãe que abandona o filho. São exceções. São exceções. Não vamos nos pegar em exceções. Esses são espíritos que ainda estão em aprendizado, que vieram e falharam, estão equivocados, vão ter que passar por essas situações. Provavelmente vai vir como filho para tentar entender, ou de novo como pai para tentar reparar. Enfim, não cabe a nós julgar. Realmente não cabe a nós julgar. Mas vamos nos pegar no que a maioria foi, no que a maioria é. Por isso que eles nos respondem aqui. É ela quem dá as primeiras noções da vida. E a Ana comentou, quem que está preocupada e de verdade, e aí a semana passada a Cláudia falou, mas tem muito pai que faz um papel de mãe muito bem. Sim, mas 99%, quem que levanta à noite para dar mamar, para trocar, quem que fica segurando 45 minutos em vez dos 15 que o médico mandou para rotar, é a mãe. Porque o pai, depois o médico falou 15, com 12, não está nada de dormir porque já mamou. Nós somos muito mais racionais nesse sentido. Por que é tão perfeito assim? Por que eles falam que as primeiras noções são da mãe, são da mulher, na verdade, eles falam. Eles não falam de mãe. Porque ele perguntou da posição da mulher. Porque nesse sentido, por quê? Como eles discutiram nas 3 questões passadas, quando nós falamos toda aquela história da força bruta, da necessidade ou da importância do homem cuidar,
Aqui ele inverte completamente a situação. Ele dá um valor absurdo e real para a função da mulher. Deixa eu só ver o da Valéria, e aí a Ana acho que ia comentar alguma coisa também. Verdade, ninguém fala de Maria Madalena. Eu conheci melhor lendo o livro que ela escreveu, O Segredo do Anel, linda história e poucos conhecem. Eu sou fã de Maria Madalena, Valéria. Eu já tenho várias literaturas que eu acabo procurando e estudando. O Edmilson está fazendo um comentário, verdade, Edmilson. Hoje nem na casa espírita fala muito dela, até hoje ela é renegada. Infelizmente, Edmilson. Eu vou só para um parênteses, que eu sempre falo para o Alexandre que me incomoda. Fala-se pouco de Maria e muito menos de José, que eu fico incomodada, que José, coitado, ele aparece lá no caminho lá, mas pouco se fala de José também, né? Bom, beleza? Mais algum comentário a respeito disso, gente? Não, muita gente concordando enquanto estava falando, né? Tava aqui acompanhando que o espírito não tem sexo, muito corpo de carne, enfim. Mas todo mundo entendendo que exatamente isso, o espírito não tem sexo, mas é muito importante a roupagem que a gente tem quando a gente reencarna, porque é a roupagem necessária para o nosso aprendizado nesse momento. Ninguém vem à toa como homem, como mulher, né? Ninguém cai à toa nem de paraquedas, em nada, nem na família, nem a opção, nem ser homem ou ser mulher. Tudo é aprendizado, então a gente tem que dar, como o Alexandre falou, muita importância à situação que a gente veio aqui para aprender. O Herbert arrumou rapidinho, Herbert, senão você ia dormir no sofá. Quebrou até o galho, te amo. Não, rolou até um te amo aqui. A coisa tá feia. Né, Adriana? Arrumou a tempo. A Adriana também te ama, mas tá um love, né? Muito arrumou bom a tempo aí. Bom, gente, vamos lá, 820. Se tiver mais alguma coisa 821, a gente vai comentando e a gente volta, tá? Mas 822, vamos lá? Vamos lá. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Ele pergunta exatamente isso. Se então, se são iguais perante a lei de Deus, se Deus fez espíritos, né? E fez com os mesmos direitos, o homem e a mulher deveria ter os mesmos direitos, é exatamente isso. Nós temos os mesmos direitos nas leis humanas, aí os espíritos respondem. O princípio da justiça é esse: não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Mas ainda, como nós estamos no planeta de prova e expiação, não é bem assim que funciona, né? Hoje em dia. E aí eu volto a falar de novo, estou falando muito sobre isso, mas me toca muito a reencarnação. Porque aí você vai entender o que você fez o outro para passar. Por exemplo, eu encarno como um homem e não aprendi ainda, e sou violento com todas as mulheres e trato mal as mulheres, enfim, várias coisas. E aí eu venho como mulher e não é castigo, mas aí eu entendo a fragilidade dessa mulher, né? Isso é o aprendizado. Quer dizer, hoje em dia a gente não consegue ainda, não façais aos outros o que vocês não gostariam que fizesse com você mesmo, né? Deveria ser, um dia será, mas não nesse planeta de prova e expiação. Bom, antes de eu fazer meu comentário, a Lourdes fez um comentário aqui. Lourdes, desculpa, mas vou ter que aproveitar. Tem um padre que falou que Maria não tem poder de levar até o Pai. Eu respondo embaixo, que bobagem, né? Mas essas coisas, Lourdes, que nós precisamos não nos prender se a igreja falou, se o pastor falou, se o padre falou, se o palestrante espírita falou. Nós precisamos sempre trazer aí sim para o racional, para o lógico. Faria algum sentido? Quem foi Maria nesse contexto todo? Até onde nós sabemos, até onde nós conhecemos? Um ser fantástico, um ser extremamente de luz, extremamente evoluído, que veio, sim, só para ter uma noção, ser mãe de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então, para seguir modelo, eu sempre falo isso, tem algumas pessoas que ficam com o cabelo em pé quando eu falo isso em palestra. Se ela veio, ela e ele, José, se eles vieram, reencarnaram para serem pais
do Espírito que encarnou, sendo para nós hoje guia e modelo de conduta moral, qual seria a conduta, qual seria o grau moral que teriam esses espíritos que habitaram o corpo físico de Maria e José naquele momento? Qualquer um. O Alexandre poderia ser José, para ter o guia e modelo do lado para ensinar os primeiros dias. Ah, mas Jesus já veio com essa bagagem espiritual, mas estava encarnado, cara pálida. Eu não poderia ter desviado? Eu não poderia ter dado exemplos equivocados? Não, Alexandre, de jeito nenhum. Mas Jesus já era um espírito evoluído que veio cumprir uma missão? Sim, mas o Pai colocaria em risco essa mensagem extremamente importante que mudou a humanidade, que vem mudando a humanidade, na mão de alguém que não tivesse condição moral de orientá-lo? Claro que não, óbvio que não. Então, quando eu escuto esse tipo de comentário que a Arlides falou, que o padre falou, que Maria não teria o poder de levar até o Pai, mesmo porque, gente, primeiro nós vamos trazer para o racional, né? Maria não teria o poder de levar até o Pai, e nós aqui nessa realidade, nós estamos em prova de expiação para chegar no Pai, ainda nós precisamos passar mais 3 degraus. E eu fico assustado quando às vezes eu escuto de alguns amigos, parentes e tal, mas eu tenho certeza que a hora que eu desencarnar eu vou dar de frente com o Pai. É só se for o Pai Luiz, né, que desencarnou há 40 dias, porque com Deus eu tenho certeza que não. E eu vou contar um segredo para vocês, ainda bem, porque a vergonha seria tão grande que a batata ia assar do meu lado. Então, quando eu escuto isso, Maria não teria o poder de levar até o Pai, talvez o equívoco seja nesse sentido. Por quê? Porque realmente não tem. Hoje, quem desencarnar no planeta Terra, na situação que nós estamos hoje, em prova de expiação, no meu desencarne, Maria pode ser o espírito elevadíssimo, que ela não vai ter nem ninguém que vai poder falar assim, ó, é meu chegado, leva lá para o Pai direto para conhecer. Não vai rolar, gente. Por quê? Porque a minha condição moral não permite. Não vai dar. Então, se ele tentou falar nesse sentido, tá, eu vou pôr pano para ele. Agora, se ele falou no sentido de que Maria não tinha envergadura moral para fazer isso, está completamente equivocado e precisava conhecer muito da história dela. Então, precisaria conhecer, na verdade, precisaria conhecer Jesus, né? Para depois falar um absurdo desse tamanho, se foi nesse sentido. Mas como eu sou bonzinho, eu estou muito bonzinho hoje, talvez seja nesse sentido. Talvez ela não tenha realmente condições de pegar hoje um de nós, um dos filhos dele, que estamos nessa realidade moral, e levar até o Pai. Isso, se foi nesse sentido o comentário, eu vou concordar com ele. Realmente, nesse padrão, nesse planeta que nós vivemos hoje, nem ela teria capacidade de dar uma carteirada dessa, né? Aliás, o Wellington escreveu um artigo ontem sobre carteirada no mundo espiritual, para quem não leu, muito bom, né? Então, nesse sentido, nem Maria teria, nem Jesus teria essa capacidade, e não faria, pelas razões óbvias e leis naturais e divinas, de dar uma carteirada e falar, esse era chapa meu, e põe ele direto aí para entrar, porque não vai dar. Não fez isso nem com os apóstolos, né? Nós temos histórias de todos eles reencarnaram e estavam e eram parça do cara, né? Imagina eu aqui que devo ter ajudado a jogar pedra, né? E não ajudado a disseminar a boa nova. Eu queria só entender assim, qual o sentido que ele falou, né? Porque a gente fala na prece que a gente tem que ter uma intimidade com Deus, e a gente chega até Deus através da prece, eu acredito. E quando a gente fala vamos entrar em sintonia com o Pai, não é possível que o Pai, a gente não crie uma intimidade com Deus, que Deus seja claro que é um ser elevadíssimo, enfim. Nós precisamos de muitas e muitas para se tornar seres crísticos igual a Jesus, mas somos filhos do Pai. Será que em oração nós estamos em contato íntimo com Ele, né? Mais Maria ainda, então elevadíssima, espírito elevadíssimo, de uma estirpe elevadíssima. Se nós, pobres coitados aqui, conseguimos em oração ter um contato mais próximo, né? Humildemente, lógico, Maria não teria? Difícil, né? Vamos lá, antes da última, deixa eu só ver aqui. Nosso tempo. Neuza, joia, beleza.
Lourdes está falando, concordo com você, Alexandre, do jeito que somos tão mesquinhos. Mas, Lourdes, não nos culpemos, porque essa é a nossa realidade, né? Estamos todo mundo no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Aquilo que eu sempre digo. Embora tenha aí umas diferencinhas morais, muitos que estão na minha frente, mas nós estamos muito próximos, né? Nós estamos numa realidade, esforçando demais para ver se a gente consegue já na próxima ir para uma regeneração. No meu caso, falo por mim, não vai rolar, mas a maioria da população hoje habita o planeta, está tentando, ou deveria estar se esforçando, nós espíritas que temos essa noção um pouquinho mais clara em relação a essas mudanças de nível planeta, de moral, né? Já teríamos condições de estar nos esforçando para mudar de escala, né? Nós irmos para a regeneração. Quando nós estamos fazendo isso, e eu sempre digo isso, né? Sempre lembrando que nós não vamos conseguir a perfeição nessa, não. Mas qual que é a grandeza? Nós nos esforçarmos para sermos melhores do que ontem. Nos esforçarmos aos limites do que dá para a gente fazer. Essa é a grande diferença da doutrina para mim, gente. Eu sempre falo isso em todas as palestras que a gente faz. Para mim o grande diferencial é esse. Nós vamos chegar à perfeição, à perfectibilidade agora? Não. Então o que adianta eu fazer o meu esforço agora? Faça o que der. Faça o que você consegue. Agora, que jeito? Usando o maior esforço possível, no limite das suas forças, para que o crescimento moral seja o maior possível nessa existência. Aproveitemos essa existência da melhor forma possível. Para chegar à perfectibilidade? Claro que não. Claro que não. Óbvio que não vai dar. A boca não dá para nós ainda. Mas nós podemos ser um pouquinho melhor do que nós fomos semana passada, do que nós fomos ontem, do que nós somos domingo na eleição, por exemplo, quando nós xingamos, quando nós falamos. Nós podemos ser um pouquinho melhor do que aquilo, não podemos? Podemos enxergar os equívocos que nós cometemos e tentar não cometer mais. Essa que é a doutrina que é extremamente consoladora. Como que nós vamos chegar? De passo a passo. Não dá salto. Não dá salto. Então, por enquanto, nem com a carteirada de Maria, se ela fosse muito parça minha, ela conseguiria me colocar frente a frente com o Pai, que eu não teria a menor condição nem de enxergar o Pai. Tamanha a minha pequenez em relação à minha condição moral. Vamos lá, 822A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Olha que interessante, realmente foi um resumo de tudo que foi falado, né? Do comentário do Edmilson, que somos espíritos, né? E ele vem falar aqui, encarnar como um e outro, como a gente está falando nesse sentido, né? Pode falar? Não vai nenhum comentário? Não, deixa eu fazer isso. Bom, gente, aqui na verdade nós precisamos. Eu vou fazer alguns comentários aqui, nós vamos uns 10 minutinhos aqui, vai nessa daqui. Vai. A pergunta de Kardec, lembra na de cima, sempre relaciona, gente. Lembra que ele está fazendo a A, né? Sendo iguais perante a lei de Deus, devem homens ser iguais também perante as leis humanas? Foi essa a pergunta anterior.
Na A, eles responderam que a princípio da justiça é esse, não façais. Kardec não ficou contente com a resposta dos espíritos, se bem que os espíritos deram uma resposta para ele, que eles já falaram um montão de vezes. Então ele não ficou contente, ele fez a A. Assim sendo, uma legislação, uma lei, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Olha a pergunta de Kardec, o que ele fez? Primeiro, lá em cima ele perguntou se sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser iguais também nas leis humanas. E os espíritos responderam: não façais ao outro o que não quereis que faça a você, né? Curto e grosso. Ele não ficou satisfeito, ele perguntou e foi aprofundar. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa, como vocês falaram, que não é para fazer o que eu não quero fazer para o outro, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ele pergunta se a lei que é criada para ser justa, para ela ser perfeitamente, e a palavra é essa, perfeitamente justa, se ela tem que atender às necessidades de um e do outro. É essa a pergunta. A pergunta de Kardec é essa. Ele falou: para ser perfeitamente justa, ela tem que fazer com que seja exatamente, que atenda às necessidades de ambos. E mais uma vez a resposta dos espíritos, para machistas e feministas, ele destrói essas bobagens que nós criamos. Dos direitos, sim. Das funções, não. Volta no que nós conversamos muito a semana passada, que nós tivemos aquela discussão com aquela pessoa que nós falamos. Não, mas não é possível, não pode falar que a mulher é mais fraca que o homem. E eu já dei aqui aqueles 500 exemplos que nós demos a semana passada. Coloca a Marta para jogar na seleção masculina, coloca a menina que ganhou 100 metros feminino, coloca para correr junto com o Bolt. Nós demos todos esses exemplos. E eles respondem de novo para Kardec. Dos direitos, sim. Os direitos precisam, para serem perfeitamente justos, atenderem às necessidades de ambos os sexos. Das funções, não. Por que eles falam das funções, não? Porque a semana passada ele perguntou várias vezes nisso. Por que o homem mais fisicamente prevalece? O que beneficia? O que prejudica? Nós conversamos disso tudo a semana passada. E ele continua: preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupa-se do exterior o homem físico e do interior a mulher, que ele respondeu lá em cima, que ela é quem dá as primeiras noções da vida. Ele está respondendo de novo, eles estão repetindo de novo. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, para ser equilibrada, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Repetiu. E prestem atenção nisso, todo privilégio a um ou outro concedido é contrário à justiça, como os direitos que nós estamos acostumados, né? O cara que é político, ele está roubando há 18 anos e não vai preso. Nós roubamos uma galinha e vamos preso. Nós devemos ir preso porque roubamos uma galinha? Devemos, mas ele já devia ter ido antes. Tudo que é constituído privilégio, um a outro é concedido, é contrário à justiça divina, lei natural. E aqui a outra parte que é perfeita para a gente conversar. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Nós falamos disso agora há pouquinho, né? A sociedade foi progredindo, junto com ela o progresso de direitos que as mulheres foram conquistando. Ué, mas Alexandre, mas não estava errado? Estava. Claro que estava. As leis não eram iguais, não eram equitativas. E por que eles falam isso agora? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. E esse progresso da civilização, nós precisamos entender que é o nosso progresso moral, que o espírito que está habitando o planeta Terra de prova e expiação agora está entendendo que a diferença que eu fazia na outra para a mulher não cabe mais. E não necessariamente que eu tenha vindo de novo como homem, por exemplo. Eu posso ter vindo numa outra encarnação como mulher e já ter entendido que aqueles equívocos não eram mais para acontecer. E o que tem acontecido? A sociedade, por esse crescimento natural, acompanhando as leis divinas, leis naturais, por si só, vem evoluindo com o passar
várias gerações que vão acontecendo. É isso que eles nos dizem. Acompanhe o progresso da civilização. Nós acabamos de falar que há pouco tempo eu não podia nem votar. Há pouquíssimo tempo atrás, a Igreja Católica dizia que a mulher não tinha alma. Hoje elas até aceitam que tem alma. Foi um grande progresso. Sua escravização marcha de par com a barbárie. E aqui a última parte. Os sexos, como o Edmilson falou, e nós já falamos lá no comecinho, os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, homem e mulher, sobre esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Volta no que o Edmilson comentou. Deus criou espírito, nós passamos por todas essas experiências. Quando nós conseguimos entender que somos espíritos e não o Alexandre no RG com o sexo masculino, a Ana Lúcia no RG com o sexo feminino, e sinto informar para machistas e feministas que quando está na maternidade, pelo menos por enquanto, e eu não sei se existe ainda alguma legislação nesse sentido, sexo do bebê, M ou F, tem uma curvinha assinada, você tem que assinalar, o médico tem que assinalar, masculino ou feminino. Por isso que eu falei que nós não vamos entrar no questão do homossexualismo nem nada disso. São criados espíritos que vão passar pelas experiências em corpos masculinos e corpos femininos. Simples assim, gostando ou não gostando, lei natural, criação divina. Quem que criou? Espírito simples e ignorante, que vai chegar onde? Perfectibilidade, passando por onde? Por todas as experiências que forem necessárias para ele conseguir chegar a essa perfectibilidade. Nossa, então quer dizer que o machismo, o feminismo, todos os ismos que nós criamos para nos justificar das bobagens, dos preconceitos, das nossas vontades, dos nossos abusos, são infantis e da matéria e não da lei divina. Simples assim. Super simples de entendermos quando nós abrimos os olhos e tentamos entender que nós somos espíritos e não corpos físicos. De que nós estamos utilizando um veículo físico que nessa realidade no planeta Terra de prova e expiação ainda é necessário para viver a experiência que nós precisamos para crescer moralmente. Qual é a dificuldade de entender isso? A dificuldade de quem faz discurso que continua defendendo igualdade e cria cisão, que vai para a porta de escola e fala mulher vota em mulher. Então, ao mesmo tempo, se eu for para a escola e fizer esse discurso homem vota em homem, eu sou chamado de machista. Se eu for para a porta de uma escola ou fizer campanha no Facebook, homem vota em homem, vão ter 350 mil comentários embaixo de que eu sou machista, de que eu sou homofóbico. E aí a gente vê pessoas esclarecidas falando a mulher vota em mulher. Não, nós votamos em quem vai produzir melhor para aquele país, para aquele estado, para aquele município, e não para aquele homem ou para aquela mulher. Quando nós entendemos isso, aí não precisamos nem pensar em espírito, de que nós precisamos entender que o que nós precisamos é crescer moralmente, nós paramos com essas bobagens de ficar segmentando, de criar um monte de guetos que nós criamos para os nossos desejos, para as nossas ambições, para o que me agrada. Quando eu ergo bandeira para defender o que está precisando, que está sofrendo preconceito, e ajo dessa forma, porque realmente acredito que essa bandeira não deva mais existir, show de bola, estamos juntos. Agora, quando eu faço isso porque isso está na moda ou me prevalece ou por causa disso, bobagem, isso é besteira, completamente besteira. Se nós acreditamos que somos espíritos e que nós somos criados simples e ignorantes, que é uma questão de justiça divina, porque não tem privilégio, eu não fui criado melhor que ninguém e nem pior que ninguém, eu estou pior que muita gente porque a minha conduta moral durante várias encarnações não fez com que eu tivesse uma posição moral melhor do que eu me encontro hoje. E não porque eu sou homem, é porque eu sou um espírito extremamente recalcitrante, um espírito que continua cometendo equívocos, sendo homem ou sendo mulher. Quando nós entendemos isso, aí sim o homem e a mulher precisam de direitos iguais? Óbvio.
Justiça divina. Eles nos falam aqui dos direitos, sim. Simples, a resposta é objetiva e clara. Mas nós precisamos entender que o Pai não criou espírito Alexandre masculino e Ana Lúcia feminina. Ele criou espíritos, e de que nós passamos e vamos passar por várias experiências para que eu entenda e aprenda, e que essas experiências façam que o meu crescimento moral seja da melhor forma possível e que me faça acelerar o processo de crescimento moral. Simples assim. É nesse sentido que ele fala e que acaba essa questão da lei de igualdade. E como eu disse no começo, agora realmente nós vamos conseguir terminar no horário hoje, para quem acompanhou todos esses estudos que nós fizemos, essas 5 ou 6 semanas que nós fizemos lei de igualdade, eu comentei logo no comecinho com a Cláudia, acho que na 3ª semana, que se vocês procurarem lá no livro, todos os subitens eram desigualdade de alguma coisa. Por quê? Porque ainda nós somos extremamente ligados à matéria. Nós somos ainda o corpo físico que estamos habitando. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entender que somos espíritos. Falamos isso da boca para fora e agimos como os homens das cavernas. E mulheres das cavernas também. Eu acho que o estudo de hoje, principalmente, vem muito a calhar com o que o Paulo disse ontem. Olha como Kardec há tanto tempo, né, foi escrito isso, e como é tão atual. Como é tão atual a visão do que era na época, e se você for situar pela época, era bem pior hoje, né? Era bem pior do que hoje o preconceito com a mulher, mas olha como é atual ainda, um preconceito velado, um preconceito escondido, né? Mas existe ainda. Então, como Kardec é atual? Como Kardec é atual nas suas perguntas, né? E aprofunda, até o Mazinho colocou assim, ele continua perguntando a mesma coisa, está pedindo para ouvir, exatamente. Ele pergunta e pergunta e pergunta de novo, mas sempre tem uma palavra diferente ou uma vírgula ali que ele quer realmente que não fique nenhuma dúvida. Nem a dúvida se é porque o homem é melhor porque é mais forte, se a mulher é melhor porque é mais frágil, ou se é mais sensível, enfim, ele tira todas essas dúvidas que a gente possa vir a ter, né, de diferença, e ele deixa tão claro nessa parte das leis morais, dos direitos dos homens e das mulheres, apesar dele falar exatamente do corpo físico, enfim, da nossa composição, da nossa estrutura, mas ele fala tão abertamente que somos espíritos. Somos feitos simples e ignorantes e que viemos aqui, ora homem, ora mulher, para aprender, porque não tem outra forma. Não adianta eu falar assim, coloca no lugar do outro, a gente tenta se colocar, mas a gente tem que viver o que o outro está vivendo, não é? E aí não é castigo, com certeza não é castigo. Se eu fiz alguma mulher sofrer, algum homem sofrer por um motivo de preconceito, provavelmente quando eu vier nesse outro corpo, eu vou sofrer qualquer preconceito parecido, não exatamente com a mesma pessoa, mas parecido, para eu poder entender, ter compreensão do que é o amor de verdade. E só para encerrar, realmente, para a Ana fazer a oração final, o que a Ana falou agora é muito importante, isso não só nessa questão da lei de igualdade, mas eu vou aproveitar o gancho dela, em relação a eu vir como homem e mulher e não ser castigo, como nenhuma das outras situações da reencarnação, né? Nós precisamos entender, quando a gente, mais uma coisa que nós precisamos entender, e é duro, é as duras penas que a gente tenta entender isso, que na verdade, quando nós entendemos a reencarnação como oportunidade e não castigo, nós estamos começando a caminhar com uma leveza um pouquinho maior, com uma clareza de perspectiva de melhora bem maior. Por quê? Porque nós ouvimos a vida inteira, isso está extremamente enraizado em nós, de que Deus pune, de que Deus castiga, quando nós temos na lei natural da reencarnação oportunidade. Do quê? Do que a Ana acabou de falar, de aprendizado.
eu cometi um equívoco, como que eu faço para arrumar isso? Preciso pagar da mesma maneira? Claro que não, você só precisa entender que você estava equivocado. Que forma? Tomara que seja pelo amor. Tomara que seja pelo amor. Tomara que você enxergue e descubra sem sofrer o que você fez o outro sofrer. O objetivo é você aprender e você crescer moralmente. Você vai ter que reparar? Fica tranquilo que vai. Lei divina. Mas se você entender, se você aprender todas as lições através do amor, nós não precisamos sofrer. Aliás, eu vou repetir o que a gente ouviu demais. Pelo menos eu ouvi muito quando era adolescente, até pouco tempo atrás, quando a gente escuta grandes palestrantes, grandes senhores e senhoras de centros espíritas, dizendo que quanto mais você sofre, melhor é para você, porque acelera o seu processo evolutivo. Me dá vontade de pegar pelos cabelos e falar, pelo amor de Deus, vai estudar, começa tudo de novo, porque você não entendeu o tamanho do amor do Pai por nós. Nos criou para ser feliz, nos criou para perfeitibilidade. Como é que Ele quer que eu sofra? Eu sofro porque eu cometo equívoco, eu sofro porque eu ainda não aprendi, eu sofro porque ainda estou no estágio evolutivo que não me permite ainda não me equivocar mais. Continuo cometendo equívoco, continuo fazendo bobagem, e isso me traz consequências não tão alegres, normalmente tristes, difíceis. Culpa de quem? Castigo do Pai? Não, escolha minha. Escolha minha. Como é que eu faço isso para resolver isso, Alexandre? Muda. Enxerga que o que você está fazendo está equivocado. Enxerga que nós já temos condições de fazer coisas melhores. Nós já temos condições, nós já sabemos o que faz o mal. Lembra lá na pergunta que ele falou? Na 822? Qual que é o princípio natural? Não façais aos outros o que não quererias que vos façais. Eu vou ter que fazer esse comentário da Conceição, mas eu gostaria só de fazer o comentário da Conceição e terminar, porque senão vai virar uma polêmica muito grande. Mas eu acho que a Conceição é uma grande trabalhadora nossa, e ela me diz assim, alguém me disse porque existe mulher que gosta de mulher, porque minha filha é assim, eu não aceitava, tanto que muito jovem ela saiu de casa, só aceitou depois que perdi a outra filha. Então eu passei a aceitar ela assim, depois que perdi a Érica. Conceição, se a gente voltar, não vamos entrar em detalhes, porque é bem complicado. Lembremos que somos espíritos, né? Somos espíritos, e simplesmente há amor. O problema não é ser homossexual ou heterossexual. O problema é sermos... como com a palavra, passarmos dos limites, trairmos, enfim, ter moralmente, não ser moralmente decente, entendeu? Desde que amamos, somos espíritos que amam, né? Então, não é o aceitar, é amar. Filho, a gente ama. Conceição, só para realmente ensinar, para não fazer oração, nós não vamos prolongar, porque realmente nós vamos entrar no assunto que não vale a pena a gente conversar, mas podemos conversar no particular, no atendimento fraterno, enfim. Mas o fato disso ser uma coisa que você goste ou não, aceite ou não, e aí não cabe nem a mim, nem a ninguém que está aqui julgar. Vou repetir o que nós conversamos desde o começo, que o Edmilson falou. Se nós conseguimos entender que somos espíritos e não corpos físicos revestidos por uma matéria grosseira, onde a experiência na matéria ainda é extremamente rude, ainda é extremamente primitiva, muito mais, lembra sempre que nós estamos muito mais perto da realidade dos mundos primitivos do que os mundos angelicais. Nós estamos um pulinho, um degrauzinho do primitivo e estamos a 3 do angelical, né? Então, para a gente querer aceitar ou não, eu vou no que a Ana falou. O que importa é o que nós sentimos. Se eu amo e eu já estou na frente de muita gente, porque nós temos muitos corpos masculinos, corpos femininos que não amam o sexo oposto. Então, se a pessoa do mesmo sexo que está usando
uma roupagem do mesmo sexo. Ama. A palavra é ama. Eu não estou falando em paixão, não estou falando em sexo, não estou falando em escolha física, estou falando em amor. Se essa pessoa ama um outro ser, um outro espírito, ela já deu um passo muito grande em relação ao que o mestre veio nos falar há 2000 e pouquinhos anos atrás. E só para finalizar mesmo, quantos heterossexuais fazem filhos e abandonam, e homossexuais adotam e dão lares decentes de amor, de carinho para essa criança que estaria abandonada, não é? Então é amor que manda, é o amor. Gente, vamos lá, oração final. Lembrando então, só dando o recado, então, só vou deixar esse último recado. Amanhã nós começamos o projeto do Evangelho no Lar, 7 horas da manhã, das 7 às 7h30. Quem quiser acompanhar, que puder acompanhar, participar, comentar, depois questionar. Tem muita gente que a gente ouviu já, que entra às 7, então não dá para ficar comentando, não dá para compartilhar, enfim, mas é o que nós falamos. Se conseguir colocar o fone e assistir, ou se não der às 7 horas da manhã e quiser usar a transmissão para fazer depois, como para ajudar a fazer, que tem muita gente que fala, eu não consigo fazer, não sei como faz, utiliza esse molde para de repente facilitar. Então, mas fica o convite, nós vamos começar esse projeto amanhã, do Evangelho no Lar, às 7 horas da manhã, toda quinta, às 7 horas da manhã. Como tá bom? você fala, esse projeto é nosso, juntamente com Cristo, todo o trabalho do Cristo. Como eu falo para a Cláudia, a gente estuda a semana inteira, eu, ela e Cristo, o nosso grupo. E com certeza Jesus está nos abençoando e nós pedimos a espiritualidade amiga que nos abençoe e esteja com a gente nesse novo projeto, para que sejamos luzes, né? Luz no caminho de alguém, na vida de alguém, enfim, tenhamos uma palavra de conforto. Por isso vocês são tão importantes quando a gente fala na transmissão, porque a energia que vocês nos dão, nos trazem, a energia que a gente troca, é muito importante. Então vamos para a oração final. Eu queria, como a gente está sempre nesse clima de energia muito boa, né? De solidariedade, fraternidade, eu queria que todos nós elevássemos o pensamento também a todas as pessoas que estão doentes, não só do Covid, gente, a gente fala muito do Covid, claro que do Covid sim, porque é o momento que nós estamos vivendo, mas como várias pessoas colocaram aqui, pessoas com câncer, pessoas hospitalizadas, vamos não só pensar nos nossos, mas vibrar por todas as pessoas em geral do nosso planeta, vibrar também, lembrando das eleições, não vamos torcer que o meu candidato não entrou, então vou torcer porque o outro deu errado, não, vamos fazer oração para que o governante da cidade, do estado, do país, enfim, tenha Cristo no coração, que consiga olhar o próximo realmente com necessidades que ele precisa, para ver se a gente consegue diminuir a corrupção do Brasil todo, né? Não vamos torcer contra, porque não é o meu candidato, não, se é ele que entrou, nada por acaso, vamos fazer oração para que ele tenha o melhor mandato, que ele consiga o melhor para o povo. Essa é uma dica para que a gente pare com essa rincha de querer brigar por causa de picuinha e esquecermos que nós somos irmãos, todos. Se é para o bem de todos, vamos lá, né? Então, gratidão a todos que estiveram com a gente. Por favor, todo mundo com a sua aguinha aí, que já deve estar desde o começo do estudo. Com certeza a espiritualidade já visitou a todos, a espiritualidade já sabe do que cada um precisa e necessita, de suas dores. Mas eu peço mesmo assim, primeiro gratidão a Deus, nosso Pai, pelo estudo. Gratidão a Deus por permitir que espíritos tão bondosos nos acompanhem e nos auxiliem nos estudos desta casa de oração. Sei que somos imperfeitos, Pai, somos tão pequenos ainda, mas gratidão por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Em nome de Jesus, que é nosso irmão mais velho, Jesus que é esse companheiro, Jesus que não vai voltar, porque na verdade nunca foi embora, nunca nos abandonou, está conosco hoje. E nesse momento eu peço, com a imagem de Jesus em meu pensamento,
que Ele visite a todos os lares, Ele e toda a falange de espíritos amigos, espíritos superiores que estão aqui no plano terrestre para ajudar a nós, irmãos menores, que passamos por tantas dificuldades ainda. Eu peço que essa equipe visite a todos os lares nesse instante e que Jesus entre em seu lar, que Jesus caminhe por todos os cômodos de sua casa, levando muita luz, muita paz, muita fraternidade, harmonizando o seu ambiente familiar, tirando todas as formas de pensamentos negativos que nós impregnamos com o nosso padrão negativo, né, do dia a dia, porque somos ainda tão pequenos. Que deixem nos seus lares todo o amor e paz necessário. E que cada um agora, nesse momento, que está pensando no ente querido, no ente amado, que está com problemas físicos ou está com problemas emocionais, com depressão, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão preocupadas com parentes, amigos que estão hospitalizados, que Jesus leve a todos, essa falange do bem, a todos, nesse momento, um auxílio, um pouquinho de refrigério para suas dores. Coloque nas águas, nesse momento, Senhor, o remédio necessário para que cada um consiga aprender, entender o que está passando no momento e que consiga evoluir, mesmo na dor. E que esse remédio alivie as dores físicas, alivie as dores morais e auxilie o nosso espírito na caminhada evolutiva. Sempre, sempre, em nome de Jesus e em nome de Deus. Graças a Deus. Gratidão mais uma vez pelo estudo de hoje. Que assim seja. Sim, sim. Gente, boa noite. Até amanhã no Evangelho, para quem puder estar com a gente, tá? Quem puder, está chegando a gente pela primeira vez, quiser curtir e seguir a página, colocar os avisos, né, das transmissões. Tem muita gente que pede isso, facilita quando a gente começa as transmissões, tá bom? Gente, boa noite a todos.